O IBEF é meu filho, né? Tanto é que eu me emociono até, porque foi uma dedicação muito grande para chegar onde chegamos. Tenham cuidado, porque o IBEF tem muito valor. A grande homenageada como CFO do ano de 2022 É realmente uma honra. Eu fui do Banco Bozano Simples em 1971, onde o IBEF Rio já existia, e lá a diretoria do Bozano convidava os gerentes para participar do IBEF no Rio. E aqui em São Paulo já existia um núcleo, né? Em que em 76 nós fomos fazer um congresso do IAFEI no Rio, e eu, como gerente financeiro na época, que eu saí do Bozano e fui para a Fertisa, fui para lá em 1974, como gerente financeiro. Bom, eu falei, vou ficar aqui um período, né? E aí o meu tio, Rubens Frachino, era o diretor do grupo Bugborn, aqui em Brasil, Serrano. Aí eu falei, tio Rubens, eu queria entrar no IBEF, por quê? Aqui, IBEF São Paulo. Que quem comandava era o Joaquim Caltabiano, que hoje foi presidente, que eu era vice dele. Ele era do grupo Telesp, né, desse grupo da parte da área de transmissão elétrica. E ele falou, não, a sua empresa, estava a Eternit, ITT, é só grandes empresas, uma Fertisa é uma pequena empresa, o que você vai ser um tesoureiro, gerente? Eu falei assim, então, quando eu puder, eu gostaria de ser aceito, né? Em 76 já, passou um tempo, eles me chamaram. Era na Avenida Angélica, no escritório do Antônio Salles Leite, que era presidente da Telesp. Eu falei assim, eu e o Valdir Corrêa chegamos lá, jovens, né? E aí eu falei assim, puxa, posso entrar? Pô, aí demorou um pouquinho, aprovaram. Aí eu já era diretor de admissão e frequência. E o Valdir também ali como diretor, nós dois. Isso já é 77, né? Aí depois o Joaquim me convidou para vice-presidente. Eu já era diretor financeiro da Fertisa, né? Tanto é que a Fertisa, nessa época, nós vendemos ela por 50 milhões de dólares, né? Para Cargill. Bom, aí o Joaquim Caltabiano, aí eu comecei. Vamos fazer um seminário na Gazeta Mercantil. Aí os velhos lá, não sei o quê, não pode, na FICAP, não sei o quê. Eu peguei e fiz, o vice-presidente. Aí o Joaquim Caltabiano falou assim, Renato, eu vou sair, você assume, né, a presidência e o Valdir vice comigo. Falei, agora nós vamos fazer o que puder, né? Aí comecei, chamei o Natal, né? Eu chamei o Bifulco, falei assim, eu sempre o Kehler, o que eu fiz? Eu era o presidencialista, mas eu era democrata. Então, a minha dificuldade era técnica. O Kehler era meu professor na faculdade, põe diretor técnico. Aí o Cuquerato era da FEPASA, tinha conhecimento dentro das estatais, põe o Cuquerato. Aí um que era da seguradora, que é um cara muito legal na época, eu falei assim, olha, com essa turma nós vamos quebrar, nós não podemos, né? Nós temos que ter um fluxo de caixa. Aí chamei o Paulo Bezerril, que é também um financeiro forte, né? E aí formamos o time. Então falei assim, bom, agora nós vamos criar o congresso. Primeiro Congresso Brasileiro Executivo no Maxud. E foi aí que apareceu o Bifulco com a apresentação, né? E o Natal coordenou e o Bambini nos patrocinou. Bom, aí nós saímos de 80, já fomos para 160 sócios, dobramos com o congresso. Aí não fiquei satisfeito, o meu objetivo era criar mais número, para ser mais representativo.
Aonde estava esse grupo? Na revista Exame, da editora Abril. Aí fui para lá, chamei o Luiz Eduardo Sintra do Prado e falei assim, Luiz, vamos na Exame, que tem 10 mil financeiros. Aí fomos na Léo Brunetti, né, que o Delfos Lima que arrumou para nós, que era diretor do IBEF, e o Bradesco. Sempre me apoiaram, o Bradesco, sempre. O seu Brandão, o seu Beltrán, sempre deram todo o apoio ao IBEF. Aí fomos lá e pegamos a mala direta do Exame, da revista Exame, 10 mil. E a Léo Brunetti criou o folheto, o marketing, para a gente soltar. Eu fiz um adesivo, né? Porque ser sócio do IBEF. Tivemos 6% de retorno da mala direta. Aí fomos para 1.200 sócios. 800, 1.200, entendendo? E a nata da nata, tá certo? Então, o que acontecia? O núcleo de Santo Amaro, de São Bernardo, que eram pequenas comunidades financeiras, entraram, que eu chamo de umbrella. Então, o IBEF, São Paulo, passou a ser, ele acoplou todos esses segmentos de executivo financeiro que não tinham noção do seu valor. Eles eram meros contadores, lançavam o passado, não tinham cultura, precisavam se projetar como profissionais, que não era duro, porque nós, já financeiro, ele já fez cash manager, tá certo? Ele tinha que ter relacionamento com os bancos, né? Ele tinha que administrar sequestros, né? Administrar demissões. Só para você ter uma ideia, o Eloy, na época, já aqui, nós já estávamos na Angélica, a Henkel tinha que mandar 300 funcionários embora, porque ela desativou uma unidade, né, que é na Praça da República. Esses 300 vieram os currículos para o IBEF, e eu fiz uma campanha com os nossos diretores, colocamos todos. Isso foi uma oração, né, dizendo a força do IBEF. Bom, aí o pessoal foi vendo, começou a ficar em ser sócio do IBEF, você não precisava mais chamar. Então, isso tudo foi criando personalidade, né, no cidadão, que ele passou a ter orgulho de ser um superintendente financeiro, um tesoureiro, ou um vice-presidente. Tanto é que hoje, essa plataforma de financeiros, elas levaram esses elementos que você vê no IBEF, a maioria é superintendente, é CEO, né? Tantos vários CEOs saíram da lá. Por quê? Aí eu entro. Eu um dia subi no Rebouças, né? Vi que estava lá a placa, DVB, o prêmio, o melhor homem de marketing do Brasil. Vamos entregar um prêmio. Falei, pô, para com isso. E nós sofrendo, administrando sequestro, construindo fábrica, tudo. E administrando plano cruzado. Tinha plano, você não sabe, uma vez, com aquele plano que ia pegar todo o dinheiro do mercado, o que nós fizemos? Chamamos todo mundo, aí nós já estávamos com uma casa no Pacaembu. Chamamos toda a indústria de caminhões, que eram vários sócios do IBEF, e chamamos aqui os outros. Falamos assim, ó, vocês têm fábrica na Argentina, no Chile, papapá, vamos criar uma proteção do capital do caixa para vocês não perderem o dinheiro. E o IBEF, comandando pelos diretores, fizemos uma proteção, um hedge. Então, o cara da fábrica Scania, outra Mercedes, jogaram o dinheiro na Argentina e protegeu e não perdeu o dinheiro. Então, isso que é o IBEF, tá certo? Não é ficar blá, blá, blá. Você tem que ser ação. E com essas ações, nós criamos um equilibrista. A maioria da diretoria não acreditava, né? Eu falei, nossa, mas nós, puxa, passamos por tantos problemas, administramos um sequestro de 5 milhões de dólares, construir a fábrica, fizemos isso, fizemos aquilo e não ganhamos nada. A culpa é de vocês, porque vocês nos valorizam. O IBEF, ele é técnico, então ele ficava muito técnico. Mas aí o que tinha que acontecer? Ele tinha que trabalhar com a inteligência emocional, com a criatividade, né? E com a espontaneidade para entender a família dentro do IBEF. Então foi aí que nós criamos o equilibrista para entregar o prêmio, né? O Osni Branco, em 84, entregamos o primeiro para o Getúlio Arriga, falecido, que foi presidente nacional, presidente do IBEF. Por quê? O cara fez um trabalho na Metal Leve, na Alpargatas Gigante. Por meritocracia, eu criei uma comissão, Francisco Céspede passou a coordenar, né,
uma coisa muito legítima, muito transparente, auditado, né? E aí o equilibrista começou. Hoje parece que são mais de 200 e poucas peças. Aí os outros IBFs que eu ajudei a fundar, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais. Porque eu via um executivo financeiro de Minas, eu estava lá numa reunião, num almoço do IBF famoso, né? Com 200 pessoas na época, e o Henrique Schickler, que era diretor da Cenibra de Belo Horizonte, chegou no caminho: ah, Renato, eu quero montar o IBF Belo Horizonte. E eu ali, na hora que eu fui fazer a apresentação, já falei: está fundado o IBF Belo Horizonte. E deu aquele mal-estar, falou: pô, você não convocou? Não, eu sou presidente, vamos fundar. E com isso eu lastrei o IBF em todo. Chegamos a ter 5 mil sócios no Brasil todo, né? E mais com muita força, né? Então aí o que aconteceu? Nós começamos com 80 pessoas no sócio esportivo. Uma quadra de tênis aí que eu fui enxugar, carreguei o salame, o Batata me ajudou. Fizemos o primeiro torneio. O Bradesco me ajudou, patrocinou, e a Alpargatas também. Aí o Valdir chegou lá e falou: Renato, vamos fazer ele aberto aos outros estados. Bom, aí já fomos para alguns lugares aqui, Serra Negra, tudo. Então o sócio esportivo já foi, vamos lá, mais de 60, 120. Aí a esposa, os filhos, né? Toda a família ibefiana, agregado. O que a gente fazia? Natação, tênis, né? Porque o tênis que todo mundo joga, forma mais que nem o golfe, né? Que nem hoje as bikes, tudo. Então, começamos lá, o tênis. Aí Serra Negra, aí fomos já para Barra Bonita, 320 pessoas. Era uma integração, e sempre, para não ficar assim, uma coisa sócio-esportivo, né? Vai lá só para nadar e jogar tênis, nós levamos sempre 2, 3 pessoas, um da IBM, um Amir Klink, né? Para falar um pouco da cultura de que ele tem para com os associados. Ultimamente deu 750 pessoas lá, que você vê que o IBF cresceu. E hoje, com todos os problemas financeiros, que tem alguns remidos e algumas pessoas que não têm caixa, estão desempregados, não conseguem hoje pagar isso. Mas foi criada uma plataforma de responsabilidade para a categoria, que hoje ela pode se sentir assim: eu sou um ibefiano. Então, o ibefiano tem uma história de meritocracia, de responsabilidade de mercado, e que ele sempre represente a unidade com maior honestidade, porque todos os equilibristas que na minha gestão foram acariciados com essa peça, foi feito uma limpeza na vida do cara. Porque imagina, o cara ganhou lá, de repente ele roubou na Massey Ferguson, na sei lá onde. Tá? Então isso mostra a serenidade de um instituto sério. Ele é ligado ao IAFEI Mundial, em Zurique, né? E agora espero que todos os que estão na gestão atual procurem dar aquele valor que eu tenho como um filho. O IBF é meu filho, né? Tanto é que eu me emociono até, porque foi uma dedicação muito grande para chegar onde chegamos. Tenham cuidado, porque o IBF tem muito valor. Veja, esse aqui é o DNA do equilibrista que eu tenho, né? Quando em 1983, 84, eu conheci o Osni Branco, que é um artista plástico, que está comemorando 50 anos, né? E não adiantava eu chamar uma pessoa que não tivesse a visão, né, do que era o executivo financeiro, né? Seja ele de banco, da indústria, do comércio. Então é o seguinte, por que o Osni captou o que era o equipe? Primeiro, eu queria homenagear tudo aqueles planos que nós passamos, real, né? Foi uma coisa horrorosa, a gente nem dormia. Eu usava um terno azul, camisa branca, a camisa ficava azul de nervoso, né? Então você ficava em casa. Então eu falei: pô, vamos criar esse menino aqui, né? Aí o que aconteceu? O Osni pegou. O que ele era, né? Ele era um ser humano que tem vida, e ele está em pé em cima de uma moeda que ela não tem valor. É uma moeda que sem o valor.
Simplesmente ela sustenta o vento ao contrário, que o cabelo dele está tomando, e ele está com um pé só em cima da moeda e ali se equilibrando. Aí o Osni Branco falou assim, Renato, vamos fazer isso. Aí foi interessante que ele fez uma peça em gesso na água e levou lá na Angélica, no escritório do IBEF, para mostrar para todo mundo. O cara olharam e falou, isso aí não vai dar certo. Eu falei, vamos fazer. Aí ele fez no bronze, né? Em 84 nós fizemos já uma festa no Hilton, que não era aqui, era lá na cidade, e já entregamos o primeiro equilibrista por Getúlio Arrigo, né? Que foi escolhido. Então ele tem a peça. Eu tenho a PA. A PA, que é a produção do artista que está comigo em casa, né? Que eu queria fazer, inclusive, o Museu do IBEF, a Fundação, e doar essa peça para ficar na Fundação. Porque lá tem, no IBEF, no nosso escritório, a peça original com todas as plaquinhas, como é os campeonatos, né, de futebol. Mas esse aqui não, esse é o DNA, né, que fica comigo e jamais... Acho que eu até vou levar ele, quando eu for cremar, vou pôr ele aqui, quem sabe estoura tudo, né? Mas é legal. Então isso nós já demos, né, 40 anos, e o Osni pegou bem isso, e hoje a maioria dos acariciados estão muito felizes, que eles têm na casa dele lá expostos, né? Então você vê, tivemos lá o Hugo Bethlen, que ele era do Carrefour, o Ademar Magon do papel Suzano, né? O próprio formado em Ohio, da Monsanto, o Céspedes, o Roberto Lima, que foi, hoje é CEO. Então, todos esses, o Keller e outros mais, né, o próprio Bifuco, o IBEF foi a base dele, muito espiritual também, porque a gente conseguiu trabalhar a energia emocional, a energia espiritual e a família. E a parte técnica, ela faz parte de todo esse processo onde o financeiro sobressai e se posiciona no mercado, né?